Olá, no Mãos Solidárias de hoje nós vamos conhecer o trabalho da Associação Alimentos para Todos, que começou em 2014 com o Felipe de Oliveira José. Felipe, seja bem-vindo. Hoje a gente está aqui, inclusive, no Jardim Campos Elíseos, em Campinas, que é a sede, mas esse trabalho começou de uma forma bem diferente. É isso mesmo, Felipe, me conta essa história. Como que surgiu? Olha, vou distribuir alimento, que tipo de alimento, como foi essa ideia, o que estava acontecendo em 2014 quando você decidiu começar esse trabalho? Bom, primeiramente, bom dia, obrigado aí pela oportunidade de a gente poder falar um pouco desse trabalho nosso. Na verdade, assim, eu tinha uma vontade de poder contribuir de alguma forma com a nossa sociedade, não sabia ainda onde e como, mas eu tinha muito para mim que era através de alimentos, principalmente em famílias que tinham situações emergenciais e eu não sabia como ajudar. Eu entendia que existia muitos projetos que às vezes acabam contribuindo, isso é muito bom com eventos sazonais, né? Então assim, Natal, Dia das Crianças, isso acontece muito e é muito bom. Mas eu ficava me perguntando assim, mas e o dia comum, e o dia a dia? E o resto do ano? E o resto do ano, como que essas famílias acabam sendo ajudadas, contribuídas de alguma forma? E aí eu comuniquei com alguns amigos, falei no trabalho, falei, eu quero arrecadar alguns alimentos, quero poder ajudar famílias, né, que estão passando por alguma dificuldade e necessidade. Sempre era a pergunta, para quem, para onde? Eu falei, eu não sei ainda, vamos arrecadar, depois a gente vê. Aí eu comecei a arrecadar alimentos no serviço de alguns amigos. Mas sozinho ou com alguns amigos? No começo eu comecei a arrecadar sozinho. Tá. E aí quando eu vim em casa eu já tinha assim, muitos quilos de alimentos. E aí eu comecei a entrar em contato com as prefeituras, Campinas, Hortolândia, Sumaré, para poder pegar contatos de ONGs, instituições sociais, tudo. E eu comecei a visitar essas instituições, então ia no meu horário de almoço do trabalho, ia depois do trabalho, ia de final de semana, entender o que essas ONGs e esses projetos fazem, para poder, de alguma forma, mostrar também o meu interesse. Falar, eu gostaria de contribuir com famílias que estão passando por necessidade hoje, que têm necessidades emergenciais de alimento. E a gente conseguiu encontrar algumas ONGs que, de fato, poderiam casar esse trabalho. Então, assim, muitas ONGs já tinham o seu trabalho bem desenvolvido, as necessidades eram outras, obviamente, dinheiro, às vezes estrutura, física e tal, e não era o nosso intuito. E aí foi quando, através da primeira ONG que a gente identificou que poderia casar, o que eu gostaria de ajudar é através da Cidade dos Meninos, a ONG de Cidade dos Meninos. Lá no Campo Belo. Exato. Tá. Eles falaram, tem um casal que saiu daqui e a gente não consegue mais contribuir e assim, eles estão passando necessidade. E talvez a cesta que você, de alguma forma, quer ajudar, pode suprir essa família. E aí foi quando eu chamei, então na minha época era minha namorada, hoje é minha esposa, e 2 amigos, e a gente foi fazer essa visita junto com a assistente social na época. E a gente foi, visitou. Foi a primeira vez que a gente entrou na casa de alguém desconhecido, que não sabia como seria. De fato, é diferente, né? Você está entrando na casa de uma outra pessoa, você está vendo dificuldades que às vezes você não está acostumado a ver, ouvindo histórias de uma realidade totalmente diferente da sua. Mas naquele momento, quando vocês foram com a assistente social, ela fez aquele meio de campo para vocês entenderem o contexto, é isso? Exatamente. Porque ela conhecia, ela tinha esse relacionamento com a família, e foi um momento também de experiência para a gente entender como que é esse trato, como que é entrar na casa de uma outra pessoa, ter essa experiência. E pra gente, quando a gente saiu de lá, era uma moça grávida, tava com 9 meses já, pronta para dar luz, não tinha o que comer em casa. O marido também estava em casa, mas o marido tinha algum problema em relação com a justiça na época, então tava um clima meio hostil ali. Sim. E a gente saiu de lá, ajudou com a cesta, a gente montou a cesta com os alimentos que a gente tinha, né, recebido. E a gente saiu com a sensação de, é isso que a gente quer fazer, é dessa forma que a gente quer ajudar. E aí começou. E aí depois teve outra família, depois teve outra. No começo, então, Felipe, as ONGs que identificavam, isso foi por muito tempo ainda através das ONGs ou não? A partir de que momento vocês começaram a... Como que é essa referência? Olha, alimento para todos precisa chegar na família A, na família B, na comunidade A e B. Como é isso? Legal. Nos primeiros 6 meses, a gente foi só por indicações de ONGs, porque a gente não tinha não tinha nenhum relacionamento com famílias diretamente, então as ONGs indicavam e começou a expandir. Da Cidade dos Meninos foi para uma ONG em Hortolândia, outra em Sumaré, e eles entenderam esse propósito nosso e a gente acaba fazendo um favor para a comunidade local, porque existem algumas ONGs que realizam trabalhos ali,
e, por exemplo, com crianças que fazem contraturno de escola. Sim, que é o sistema de vínculo afetivo. Exato. Né? E aí, por exemplo, se a família está passando necessidade em casa, a criança às vezes vai optar por trabalhar ou por tráfico de drogas, então a gente ajudando contribuía para que a criança não saísse do instituto. E aí, por um ano, mais ou menos, a gente teve muito relacionamento com ONGs nesse sentido. Mas depois de 6 meses, a gente criou a nossa rede social. E a partir da nossa rede social, a gente já teve pedidos diretamente. E aí a gente começou a dividir. Então, algumas famílias eram de forma direta. Então, e isso foi muito pra gente, foi um choque na época. A gente falou, primeira vez sem uma assistente social junto, como que vai ser? Como foi isso? Você lembra? Lembro. Essa primeira visita? A gente fica um pouco com receio. Foi em Campinas? Foi em Campinas. A gente fica um pouco com receio. Eu não vou te lembrar agora o bairro. Tá. Porque foram muitas já. Mas foi em Campinas e você vai com um pouco de receio, mas você já vai com uma lembrança de como que é, do que você deve falar, do que não deve. E fala até pouco para não se comprometer muito, até para deixar a família mais confortável. Porque apesar deles, assim, naquele momento, estão em extrema vulnerabilidade, você está na casa do outro, você tem que respeitar aquele território, não é isso, Felipe? Total. E isso faz até parte do nosso treinamento para nós voluntários, porque assim, a gente está lá só pelo fato de ajudar, não para julgar, não para questionar, porque a gente vai ver realidades ali que a gente não concorda, vai ver histórias ali que a gente morre de vontade de dar um pitaco e falar, não faz isso. Mas assim, não é o intuito do projeto. O intuito é ajudar, é contribuir, dar um suporte. E assim, a família de alguma forma ela vai ter que lidar com seus próprios problemas, né? Sim. E esse suporte, essa família é cadastrada, por quanto tempo ela recebe o suporte da associação? Legal. A gente não faz assistencialismo. Então, assim, a gente ajuda, o nosso modelo é a ajuda emergencial, então a família se cadastra e a gente visita para atender, entende a realidade, obviamente tem uma pré-visita, uma ligação para entender, vai visitar na casa e a gente atende. A gente pede no mínimo 90 dias para que essa família se cadastre novamente, peça novamente, caso ela tenha uma necessidade recorrente. Então vamos lá, ela se cadastra, recebe no primeiro mês essa cesta básica. Ela recebe por quantos meses no máximo? Depende da variação. Como? Me dá alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho uma família que a gente atende há 9 anos. Há 9 anos. E assim, só que são casos bem específicos que a gente avalia internamente, entende. Eu vou dar um exemplo dessa família em específico. Era uma senhora, uma avó de 5, 6 filhos. E a filha era muito viciada em crack. E ela foi morar na rua. Essa filha dela, e abandonou as crianças e ela foi obrigada a virar mãe novamente, né? Não mais avó, e ela passou a ser tutora legal das crianças como mãe de fato, e ano após ano essa filha que é viciada aparecia com uma criança na porta da sua casa, no primeiro, no segundo, no terceiro, e ela teve que inclusive doar para outros membros da família essa criança. Deixar a tutela com outros para outro, para tio, porque ela não dava conta. E assim, ela é uma senhora já uma estrutura física mais cansada, tudo, ela não consegue trabalhar. Não, a gente não apoia ela mensalmente, mas a gente vai suprindo emergencialmente no decorrer dos meses. Então, quando a coisa aperta um pouco mais, a gente vai lá, a gente ajuda com um alimento, ou a gente dá um outro tipo de suporte. Ela virou meio que já uma família meio que apadrinhada. Sim. Mas porque que é diferente do intuito do projeto. Total. Que, olha, eu vou te ajudar por um X tempo até você arrumar um trabalho. Total. Como que é esse outro lado? Porque na prática é o seguinte... A família é atendida, ela tem no mínimo 90 dias para se cadastrar de novo, a gente atende uma segunda vez. A partir da terceira solicitação, a gente tem observações dos voluntários nas visitas, né? Então a gente também tem a questão da nossa mentoria profissional. Então, como que funciona a mentoria profissional? A gente vê famílias que têm idade, condições de trabalho e se oferece uma ajuda do projeto para se recolocar no mercado de trabalho. Então a gente tem um grupo focado nisso para melhorar currículo. Então não é só entregar alimento. Na verdade, isso foi uma extensão no decorrer da pandemia, que a gente viu que o projeto poderia atuar em outra frente. Não é o foco. Sim. Mas por que essa parte do projeto surgiu? Com as recorrências de solicitação. Porque senão fica assim, eu quero mais uma cesta, eu quero mais uma cesta, eu quero mais uma cesta, e aí foge do nosso escopo, que é a entrega emergencial. Então se a família precisa de uma cesta todo mês, a gente entende que o trabalho pode ser a via para
fechar um pouco essa torneira. Sim. E aí a gente, durante a pandemia, desenvolveu essa frente de mentoria e assim, pediu a terceira vez, a gente vai olhar para a mentoria. Essa família se enquadra na mentoria? Se enquadra. Então a gente membro consegue Exato. trabalhar Exato. quando tem questões de saúde, como no caso dessa senhora que você explicou, aí é um outro tratamento. É um outro tratamento. Ela sabe que a ajuda não vai ser mensal, porque a gente não faz esse vínculo, mas assim, a gente nunca vai deixar passando uma necessidade extrema. Então, a hora que a coisa aperta muito, a gente ajuda, contribui, visita, e às vezes a ajuda também não é só do alimento, então a gente realiza visita, vai ver como é que a família tá, entende se pode ajudar em algumas outras frentes, não necessariamente o projeto, mas eu entendendo alguma dificuldade da família, onde o projeto em si não consegue ajudar, mas eu consigo direcionar para outro projeto, consigo indicar uma outra pessoa para ajudar. Também como cidadão, a gente pode contribuir dessa forma. Você falou, inclusive, dessa questão dessa mentoria de profissionalização durante a pandemia. E a gente sabe que na pandemia foi o ápice, infelizmente, da fome, onde muitas pessoas perderam o emprego. A gente tem aí grande parte da população diarista, pedreiro, e esses serviços simplesmente não puderam ser executados. Como foi atuar nesse período, lidando, claro, com a questão da fome, com a questão do medo de morrer, que estava todo mundo em alvoroço, olha, tem que usar máscara, tem que usar álcool, como eu vou até as comunidades. Como vocês se organizaram nesse período, Felipe? Eu diria que a pandemia foi um divisor de águas para o nosso projeto. E o nosso projeto ele está sempre bem, de alguma forma, indiretamente, a gente acompanha a movimentação econômica do país, né? Então a gente entende quando o país dá uma oscilada, a gente acompanha isso nas solicitações, no tipo de profissão das pessoas. E a pandemia ela atingiu a remuneração variável total. Então assim, o que a gente visitou de quem era cabeleireiro, manicure, que trabalhava de segurança, de auxiliar de limpeza. Então assim, porque fechou shopping, fechou os estabelecimentos, então a gente visitou muito. Só funcionário de shopping, eu acho que eu visitei mais de 100, de limpeza, principalmente auxiliar de limpeza. E para você ter uma ideia, o nosso projeto, quando tinha um mês que a gente atendia muita família, que a gente falou, nossa, esse mês foi demais, a gente atendia 80 famílias mês, mas a média era 30, 20 famílias mês. No primeiro ano de pandemia, a gente atendeu mais de 3 mil famílias. E no primeiro momento foi assim, lockdown total, o que a gente vai fazer? A hora que a gente abriu a lista lá de pedidos, mais de 3 mil pedidos de cesta, recebemos a lista, mais de 3 mil famílias solicitando cesta, gente. O que a gente vai fazer? Lockdown, tudo, a gente não tinha ninguém, né? O mundo não sabia como agir. E aí teve um casal de voluntários que botou luva, máscara, falou, vamos atender, assim, não vamos entrar nas casas, a gente tem como comportamento, a gente entra, conversa com as famílias, então assim, vamos atender do portão, com alguma distância, pedir para as famílias colocarem máscara também, e fomos atender, e aí a gente foi pra rua. Como, diferentemente do que a gente faz de ter um relacionamento, uma visita um pouco mais demorada, elaborada, na pandemia não era assim, era uma coisa mais automática, meio que... Estamos deixando no portão, busquem no portão. Fast food, assim, exato. Chamava, conversava ali à distância, entregava a cesta. O que a gente entregava, às vezes, visitava 3, 4 famílias num sábado, eu passei a visitar 40. Então, eu saía de manhãzinha... Mas vocês estavam em home office no trabalho? Porque enquanto isso, cada um de vocês tem uma profissão, tem uma vida, tem um trabalho. Como que foi reunir tudo isso? Total. A gente meio que se dividiu. Eu trabalhava, eu estava de home office também, então eu dedicava muito minhas entregas aos finais de semana. Tinha voluntários que conseguia na época fazer durante a semana, então a gente meio que entregou todos os dias da semana, a gente estava visitando famílias, então era segunda, terça, sábado, domingo, então não tinha dia, os voluntários que tinham disponibilidade durante a semana iam, aqueles que tinham disponibilidade à noite iam, e a gente encerrou o primeiro ano de pandemia entregando mais de 3 mil cestas. Quantos voluntários vocês eram na época? Na época, foi a época que também que o projeto dobrou, em termos de voluntário, doações mais que quadruplicou, então a gente era em torno de uns 20 voluntários, encerramos o ano com mais de 50. E hoje? Mas tivemos mais de voluntários por um dia, mais de 50 também, então a gente... Que às vezes naquele eram ano voluntários assim, pontuais. Exato, okay. Pontuais, tivemos muitos voluntários pontuais nessa época. Hoje a gente está em torno de uns 50 voluntários fixos. Certo. E passado esse momento de lockdown, de um ano de pandemia, como foi então de novo se reorganizar numa nova realidade? As pessoas voltam em tese a trabalhar,
claro que não foi rapidamente, né? Muitos ainda dependeram de alguma ajuda e de benefícios, inclusive do governo. Como que foi, então, reestruturar tudo isso? Eu diria que o resquício da pandemia, para nós, como projeto, durou até o fim de 23, porque o projeto ficou conhecido praticamente em toda a região. Então, a gente atendeu famílias em praticamente todos os bairros possíveis aqui. Então, isso vai se espalhando. Resquício que eu digo é o seguinte, porque qualquer dificuldade, as famílias procuravam a gente. Foi quando a gente precisou criar mais esses mecanismos de bloqueio, no sentido de já foi visitada. Eu tenho uma família que foi atendida, eu tenho 100 solicitações, mas eu dependo das doações. Então, assim, eu tenho 100 famílias precisando, eu tenho 80 cestas, eu vou por exclusão. Então, as famílias que já foram visitadas mais de 3 vezes vai para o final da fila, eu vou atender quem nunca foi atendido. Então, a gente começou a criar esses filtros, focar na mentoria também como um mecanismo de selecionar, né? Obviamente a prioridade é sempre emergencial para quem nunca foi atendido, e aí famílias que já tiveram mais atendimentos a gente vai colocando nessa seleção de tá na mentoria, não tá, tem necessidade, não tem. A gente também vai olhando internamente para voluntários que já visitaram, que pode fazer algum tipo de resumo, falar, não, essa família de fato tem uma situação que ela precisa. Então a gente precisou criando adaptações, o projeto bem conhecido em todas as comunidades aqui, então é algo comum as famílias recorrerem para nós. Sim. Mas eu digo assim, resquícios da pandemia, porque até o final de 2023 ainda tinha famílias que estavam se estabilizando, e a gente entendeu que 2024 virou um pouco essa chave, falou, aí principalmente os benefícios do governo deu uma normalizada, e aí a gente conseguiu equalizar um pouco essa lista, e hoje a gente trabalha com uma lista de espera um pouco menor. Tá, hoje vocês atendem em média quantas famílias mensalmente? Retomamos um padrão aí entre 50 e 80 famílias. 50 e 80. A gente está falando, inclusive, aqui da sede da associação que fica no Jardim Campos Elíseos. Mas você já mencionou na entrevista que tem Hortolândia, Sumaré. Como que é esse trabalho, não só na cidade de Campinas, mas nessas cidades conurbadas também? No nosso histórico de 11 anos, nós já atendemos 27 cidades. Então, assim, a gente já praticamente as cidades em volta aqui, a gente já foi em praticamente todas elas. Região Piracicaba, Limeira. Mas tudo. Como vocês vão? Tem um voluntário nessa cidade ou não? O pedido chega de lá e vocês vão até lá? A gente se desloca. Hoje, 100% dos nossos voluntários estão concentrados em Campinas, Hortolândia e Sumaré. Esses são... Mas já tivemos em Paulínia, então... Mas hoje, Campinas, Hortolândia e Sumaré. Então, se tem alguma solicitação, a gente se desloca. Mas 90% das solicitações elas se concentram aqui nessas cidades, Montemor, porque é onde tem concentrada a maior população, mas também maior número de periferias, então a gente acaba se deslocando muito por aqui, mas assim, se tem uma solicitação, não tem por que a gente negar, se a família estiver precisando de fato, a gente se desloca. O futuro da associação, o que vocês querem? Bom, sinceramente, que não exista mais. Que ninguém precisasse de cesta básica. Exato. O intuito do projeto é que ele deixasse de existir um dia. Falar, a gente cumpriu o nosso propósito. Mas infelizmente a gente sabe... Parece que a realidade é outra. A realidade é outra, mas o que a gente tem em mente? Que a gente possa ter uma estrutura que consiga atender de forma rápida e eficiente, de fato, essas famílias. Ter um time que consiga identificar e fazer essas divisões, eu acho que é importante, de selecionar as famílias para focos, para que a gente entenda o que é foco do Alimento para Todos e o que pode ser foco de um outro projeto, que isso acontece também. E a gente ser um mantenedor, não só dessas famílias, mas também de projetos que tenham esse mesmo intuito. E a gente utilizar a nossa experiência, o nosso rotamento de doadores para poder manter uma estabilidade, quem sabe, com uma economia mais equilibrada, programas sociais melhores e uma estrutura de sociedade mais adequada, o projeto possa ir perdendo um pouco a importância, porque de fato as famílias estão bem equilibradas, é o nosso principal objetivo. E a gente atuar bem mais taticamente ali. Tá certo então, Felipe. Parabéns pelo trabalho. E a gente com certeza, olha, nós vamos mostrar no próximo bloco uma das voluntárias contando sobre essa experiência, como se envolveu com o projeto, como ela se vê no projeto. E claro, a gente vai mostrar Felipe e o pessoal dele na prática, fazendo a entrega dessas cestas básicas. A gente volta já já com Mãos Solidárias. Não saia daí.
De volta com Mãos Solidárias, que hoje mostra o trabalho da Associação Alimento para Todos. Eu já conversei com o Felipe, que é o fundador da associação no bloco anterior, e agora eu vou conversar com a Isadora, que é uma das voluntárias, que 2 anos depois veio para o projeto e olha, tá aqui, já tá 9 anos, é isso? Exatamente. Me conta então como foi esse flertar, esse primeiro, você já tinha feito algum trabalho voluntário antes ou não? Como você conheceu o projeto e a partir de qual momento você disse, quero fazer parte? Eu conheci o projeto através de um colega da faculdade, a gente estudava junto, eu estava vendo que fazia umas ações legais, comecei como doadora, eu fui convidada a fazer uma entrega. A primeira entrega foi bem impactante, a gente foi numa casa que tinha muitas galinhas, foi muito... Em Campinas mesmo? Foi em Campinas. Foi muito memorável, né? Sim. E aí logo depois me convidaram para uma reunião para apresentar um pouco mais sobre o projeto e me convidaram para ser voluntária. Tá, você falou desse impacto dessa primeira entrega. Até então você não tinha noção dessa realidade social que está tão perto de nós? Me fala um pouquinho desse sentimento, vamos lembrar, porque eu vi que inclusive você ficou um pouco emocionada de lembrar dessa questão, de pensar que aqui em Campinas a gente tem uma situação bem diferente do nosso dia a dia. Me conta. Sim, às vezes a necessidade está tão perto da gente, a gente é tão fechado no nosso mundo que a gente não consegue ver ao redor como as coisas são realmente, né? Eu não fazia ideia de como era, porque o que eu via do projeto era fazendo as entregas. A gente sabe que a necessidade existe, mas não sabe que às vezes está tão próximo da gente, não sabe que às vezes a família é tão grande que precisa tanto de um apoio, um auxílio, né? Tinha muitas crianças nessa casa? Se eu não me engano, tinham 3 crianças. 3 crianças. 3 crianças, era uma mãe solteira e os avós das crianças. Sim. E umas 50 galinhas. Sim. E aquilo te impressionou? Aquilo me impressionou. Foi... Sim. E Foi quando impactante. você saiu de lá, que foi que você disse, posso fazer mais? Foi essa sensação de, nossa, é um egoísmo da nossa parte, ficar tão fechado no nosso mundo. Por que não dar o meu tempo, que não que a gente tenha tempo sobrando, mas a gente consegue, fazendo um esforcinho a mais, ajudar outras pessoas. Aí foi assim que começou. Essa foi a primeira entrega de muitas que vieram depois. Depois da reunião, então, e dessas entregas, como foi, então, o seu desenvolvimento? Hoje você faz mais parte das entregas, da organização. O que você foi desenvolvendo e se envolvendo também cada vez mais com a associação? No começo o projeto era bem pequeno, eu acho que na época a gente tinha 12 voluntários. Então eu ficava mais nas entregas, mas com o decorrer já passei pela integração de novos voluntários. Hoje eu sou da comunicação do projeto, então faço parte das redes sociais, que faz vídeos, publica, responde às famílias e os doadores que vêm através das nossas redes sociais e continuo nas entregas. Sim. E recentemente eu soube que inclusive vocês fizeram aí uma festa de aniversário. Como foi para você fazer parte de tudo isso, né? Ela já me contou que é engenheira de produção, né? E como é para você dizer, olha, eu tô dando um pedacinho de mim para ajudar em algo maior? Como é isso? É muito bom. Cada ano que a gente comemora do projeto é muito bom saber que mais um ano a gente conseguiu pelo menos tentar combater a fome. A gente conseguiu ajudar muitas famílias. E é sempre um prazer, né? Além da alegria de poder ter comunhão com os voluntários, mas é sempre muito bom. E a pandemia, como foi para você? Na pandemia, na época, eu trabalho numa área que não parou, né? Sim. Então, continuei trabalhando e a gente continuei com as entregas. Aí a gente viu muita gente que trabalhava, que tinha uma vida financeira estável até a pandemia. No começo ainda foi uma época que a gente recebia muitas doações, porque o pessoal se solidarizou muito com os outros, né? Mas aí com o tempo a gente foi vendo que outras pessoas que antes ajudavam estavam precisando ser ajudadas. Aconteceu isso então também? Aconteceu. A gente visitou lugares que se fala, nossa, mas aqui a pessoa precisa de ajuda. Aí a gente soube da história, que
o casal perdeu o emprego, tinha criança pequena e acabou desestabilizando financeiramente as famílias, né? Sim, naquele momento precisava de vocês. Sim. Mas também logo depois aconteceu de pessoas que foram ajudadas chegaram a ser voluntários junto com a gente. Olha que interessante. Então essas pessoas, eu fui ajudada, agora eu estou bem. Agora eu estou bem, agora eu vou ajudar. E como legal. Que é também pensar nessa mudança de chave e de transferir. Você um dia foi picada pelo voluntariado e depois pensar que outras pessoas podem também ter esse sentimento, essa vontade, colocar essa vontade em prática. A gente tem a sensação de que a gente está fazendo um bom trabalho, porque se a gente inspirou uma pessoa a ser voluntário também, é porque o nosso papel está sendo importante. Então, é muito legal ver gente que foi ajudada a ter não só a consciência de, nossa, posso ajudar, mas ter a vontade de querer não só doar, mas doar o seu tempo, que às vezes é muito mais importante do que o financeiro. Sim. A gente fala das doações e nesse bloco você pode ver que a gente tem algumas cestas aqui no fundo. Eu já até conversei com a Isa que além dos itens de alimentação, também tem itens de higiene e limpeza. Como que é o critério para vocês montarem cada uma dessas cestas? A gente tem uma cesta padrão, né? E com o tempo a gente foi incrementando ela. A gente foi vendo que a necessidade... as pessoas também precisam lavar uma louça. Também precisa tomar banho, escovar os dentes. Então a gente foi colocando esses itens. E nos últimos anos a gente entendeu também a necessidade de incluir o absorvente. Que com estudos, reportagens que a gente viu, crianças deixavam de ir na escola em período menstrual porque não tinha absorvente em casa. Sim, então, é um problema para as meninas, né? É um grande problema. Então a gente foi incluindo isso durante o tempo. E elas têm, apesar de muitas escolas, inclusive, terem esse programa governamental do absorvente, elas têm vergonha de ir até a secretaria para pedir o absorvente. Tem vergonha. Então, é ajudar de uma forma... É uma dignidade. Dignidade, exatamente. É dar dignidade de a pessoa não ter que se expor a esse nível de ter que pedir fora de casa para ter o mínimo, o básico. E hoje, como é a sua rotina como voluntária você falou de rede social, que você faz os pedidos, como que você consegue encaixar tudo isso na sua vida? Durante o dia... A gente que é da rede social, a gente até brinca que a nossa escala é 7x7. A gente não tem tempo livre. Porque não é só postar. A gente também tem as pessoas que chegam até o projeto para pedir cestas através das redes sociais, para querendo ser doadores. Então a gente tem todo esse trabalho de planejamento de conteúdo, de postagens, de respostas às pessoas que chegam até nós. Então, todo dia tem alguma coisa para fazer. Sim. E você ainda participa das entregas? Participo das entregas também. Sim. Aí, as entregas normalmente faço a cada 15 dias para conseguir conciliar com outros. Mas tem entrega todo final de semana. Todo final. São sempre final de semana ou tem algumas no meio da semana? Para quem tem disponibilidade, também pode fazer o meio da semana. Mas a maioria dos voluntários, como trabalham, então fica mais fácil, mais viável aos finais de semana. Sim. E hoje, como esses alimentos chegam até vocês? A gente observa, por exemplo, nas cestas, que cada uma tem uma marca. Então, ou seja, vocês tiveram que mobilizar várias pessoas para conseguir montar uma cesta. Que trabalho é esse? Como é agregar e sensibilizar outras pessoas para fazer essa doação? Porque não é uma empresa que doa, é isso? Não. Nós não temos vínculo com nenhuma empresa doa mensalmente pra gente. A gente tem voluntários mensais, mas vai muito da nossa divulgação também, do nosso trabalho. Então, acho que as pessoas vendo, nossa, o trabalho realmente acontece. Então, elas sentem confiança em fazer a doação. Então, a nossa maior mobilização é pelas redes sociais e pelo boca a boca dos voluntários. Recentemente, a gente também fez uma corrida solidária, que também arrecadou alimentos pra gente. Então, às vezes a gente tem esses eventos pontuais que também traz alimentos e possíveis doadores. Sim. Que chegam depois através dos eventos que foram feitos. Correto. E aí, depois desse material, por exemplo, se vocês fizeram a corrida, foi no local. No dia a dia, as pessoas trazem até a sede da associação ou elas deixam o endereço, vocês buscam. Quem quiser, por exemplo,
doar algum alimento, alimento não perecível, Alimentos isso? não perecíveis. Como chegar até vocês? A gente tanto recebe aqui na sede durante a escala de montagem, que é às quintas-feiras a partir das 7h30 da noite, e aos sábados no nosso plantão, que é a partir das 9 da manhã, das 9 ao meio-dia. Mas, se a pessoa não tiver disponibilidade para trazer até nós, a gente também mobiliza os voluntários para ir fazer a retirada da doação. Aí pode entrar em contato com a gente através do nosso Instagram, que é alimenta.para.todos, que lá a gente combina a retirada dos alimentos também. Tudo é Instagram, rede social. Tudo é Tem Instagram. Facebook, não? Tem Facebook, mas O Instagram é forte. mais... Tem algum WhatsApp da associação ou não? Não. Não? Então, @alimento.para.todos. Isso. Ou então, quinta-feira a partir das 7h30 da noite, sábado, A partir das 9 ao meio-dia. qual é o endereço? Rua Conselheiro Antônio Carlos, 1785. Jardim Campos Elíseos, Campinas, São Paulo. Agora a gente vai, daqui a pouquinho, a gente inclusive vai mostrar esse trabalho de montagem, de entrega e mostrar essa questão do emergencial para essas famílias. Como é fazer, então, Isa, com que essas famílias entendam que não é algo para sempre? Isso fica muito claro para elas. A gente tenta deixar isso bem claro, porque a nossa ideia não é que a pessoa dependa de nós, mas é que ela cresça na vida. Então, por isso é tão importante o papel da mentoria profissional. A gente sabe que tem casos que a pessoa realmente não consegue trabalhar, mas tem casos que as pessoas podem trabalhar. Então, É um outro grupo. Vocês vão lá, tem essa constatação e passa para um outro grupo. Essa pessoa precisa de mentoria. a gente passa e também passa para as famílias. Elas fazem o cadastro. Aí a gente vê, nesse momento, o interesse delas em querer crescer, né? E essa mentoria é o quê? É um curso de qualificação? Como que funciona na prática? A mentoria profissional é um grupo de auxílio que faz a captação de vagas, eles têm um grupo, envia essas vagas nesse grupo, ajuda na melhoria de currículo. Então, se a pessoa marcou uma entrevista, tem alguma dúvida, entre em contato com o pessoal da mentoria para dar dicas. Faz esse trabalho, esse meio de campo aí. Já teve alguém falando, olha, consegui um emprego? Já, através Como da foi mentoria. essa sensação? Pra gente é muito gratificante, né? Que a gente conseguiu não dar só o alimento, mas a gente tá conseguindo que a pessoa construa uma vida melhor pra ela e pra família dela. Talvez essa seja a virada de chave na família, não só pra ela, mas pros filhos, ver como exemplo. Porque a gente sabe como a rotina dos pais impactam no futuro dos filhos. Sim. Então foi muito bom pra gente ver A gente, inclusive, teve recentemente falando sobre a questão do mapa da pobreza, né? E, infelizmente, o nosso país está aí ainda fazendo parte desse mapa. De acordo, né, com o último, a gente tem aqui, olha, as pessoas tinham em média de $6,85 por dia, hoje elas têm um rendimento em média de $2,15 por dia. E quando a gente pensa no Brasil, a gente pensa que é só o Nordeste que tem essa questão, mas não. Aqui da região Sudeste, tanto que o trabalho de vocês é uma prova disso. Sim. Como que você acha que a gente ainda precisa lidar com essa questão de ajudar, claro, olhar para quem está em situação de vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo tentar mostrar um outro lado, que é possível tentar sair desse mapa, tentar sair dessa condição? Como é isso? Sim, acho que é importante as pessoas, todo mundo saber que essa realidade existe e existe muito perto da gente. Realmente não é só no Nordeste. A gente entrando um pouquinho mais a fundo aqui em Campinas, a gente vê que às vezes é muito mais difícil que o Nordeste, a realidade. E através do nosso trabalho, a gente tenta mostrar que... Até por isso que o projeto não é um projeto assistencialista, que dá uma assistência mensal, porque não é isso que a gente quer para as pessoas. Não quer que elas vivam com o mínimo. A gente quer que elas progridam na vida, né? Então, todo o nosso trabalho é voltado para isso, para os doadores entenderem que existe essa necessidade e que a gente não está aqui para sustentar as famílias, mas que é uma ajuda pontual, e para as famílias também, que elas não precisam ser sustentadas, elas podem melhorar de vida sozinhas. A gente é um apoio, mas não é essa a nossa missão. Nossa missão é apoiar que elas cresçam na vida.
Tá certo, então, olha, daqui a pouquinho a gente volta mostrando, então, esse trabalho, essa entrega e o quanto é importante cada alimento para essas famílias. E a gente está aqui no Jardim Rosália para entender um pouco mais desse trabalho na prática. Eu vou conversar agora com a Clara, que é uma dessas pessoas beneficiadas que então o pessoal do Alimentos para Todos está aqui. Vocês vão ver. Clara, me fala um pouquinho, quanto tempo você mora aqui no Rosália e qual que é a importância de receber essa cesta de alimentos do pessoal do Alimentos para Todos? Eu moro aqui no Rosália há mais de 15 anos, desde os 15 anos. E é muito importante a ajuda do Felipe, do Alimentos para Todos, para nós. Porque teve vez, eu mesma, vou falar de eu mesma, não ter o alimento no meu armário, na minha mesa, e a cesta dele ajudar bastante. Você está trabalhando no momento ou não? No momento não, só fazendo bico. Você tem filhos? Conta um pouquinho mais para mim. Eu tenho 3 filhos. Tenho a minha filha e tenho 2 meninos. Aí tô sozinha. E é bem difícil às vezes. Aqui nós é muito precário. Aqui você divide a moradia com outras pessoas, além dos seus filhos? Não, graças a Deus não, só com eles. E todo mês, quando vem essa cesta, eu percebi que inclusive quando a gente estava chegando, eles falaram, o tio Felipe está chegando. Tem essa expectativa mesmo de esperar que eles cheguem aqui para trazer todo o alimento para vocês? Tem sim, tem. As crianças ficam muito felizes, porque nós sabemos, né, como que é sofrido eles também, sente um pouco na pele. Tá bom. Nós é um pouco esquecido, sabe? Aí a cesta do Felipe ajuda bastante. Vocês são um pouco esquecidos, como assim? Me explica melhor como que você acha que é esse esquecimento. Tanto por recursos, sabe, do governo, assistência social. Então esse trabalho dos voluntários ajudam vocês a ter um pouco mais de tranquilidade e dignidade. Bastante. Eu recebo a ajuda deles desde a época do meu primeiro filho. Cheguei a ganhar enxoval do primeiro, do segundo também. E a gente ia sempre lá pro projeto de final de ano, né? E até as crianças já ficam loucas, falam, mãe, a gente vai pro tio Felipe esse ano. Aí a gente conversa com as crianças. Mas, tipo assim, é uma bênção de Deus mesmo. Chega, tipo, na hora certa, no momento certo, para ajudar. Você disse que, inclusive, estava trabalhando e hoje está desempregado. Quando você está trabalhando, você pensa assim, olha, agora tá tudo bem, mas sabe que quando aperta a coisa, pode contar com eles. Contar, sim. É bem isso. Tá acabando, sempre vem um leite, vem alguma coisa assim, meu Deus, tá acabando. Aí sempre chega na hora certa, no momento certo. Agora eu vou conversar com a Juliana também, que é uma das pessoas que recebe essa cesta aqui e que ajuda muito na economia da família dela. Juliana, conta pra mim, quando chega a cesta básica, os produtos, como que é que você, ou às vezes você já chegou pra ele e falou, olha, esse mês eu tô precisando, esse mês eu não preciso. Me fala um pouquinho dessa história. Ele sempre, quando ele pode, ele vem trazer aqui pra mim. Mora você e quem? Aqui em casa mora eu, meu esposo, meus 2... Minha filha não mora mais, meu filho mora, o Lucas, e a minha mãe. E de que forma essa cesta ajuda a sua família? Me conta. Bastante, quando a gente tá bem apertado, bem nas necessidades mesmo. Ele vem aqui e ajuda nós. Quando eu preciso, eu ligo pra ele. Ele vem e traz uma cesta pra mim. Já chegou o mês de você falar, esse mês eu não tô precisando. Já chegou essa situação? Faz tempo, assim, que eu não peço mais. Mas quando precisa, sabe que pode contar. Posso contar com ele, daí eu mando mensagem pra ele, vem e traz pra mim. Qual que é a importância desse trabalho pra sua família? Bastante, porque eu já tive momentos muito mais difíceis. Quando meu filho teve um acidente, foi o Felipe que me ajudou bastante também, né? Meu filho teve um problema, que ele caiu da árvore e trincou o fêmur e ficou de cadeira de roda. Então, assim, eu tive muita ajuda dele nesse momento, sabe, na minha vida. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus pela vida dele. E pra equipe, né, dele também.
Felipe, a gente conversou lá na sede da associação, acompanhou hoje essa entrega e a gente percebe, desde o momento que nós chegamos aqui, que todo mundo, as crianças já falavam, o tio Felipe está chegando, todo mundo nessa expectativa. Me fala desse sentimento cada vez que você vai na casa de uma família como dessas mulheres aqui maravilhosas que nós conversamos. Na verdade, eu acho que a sensação, a gente encerra um ciclo aqui, que começa lá atrás com os doadores, a montagem de cesta, toda a estrutura, e aqui a gente encerra um ciclo de o trabalho valeu a pena, o alimento tem um destino e vai fazer diferença na vida de uma família. Eu acho que essa é a sensação que fica para nós. Ser uma mão solidária vale a pena? Muito, e é um convite para que todos possam ser também. Seja você também, então, uma mão solidária. E a gente encerra o programa por aqui. Até uma próxima.